pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo, vamos aprender sobre lançamento de transação varejo, operações nível Associate. Lógico, esse componente em si, que é o conhecido PDV FM001, ele tem várias possibilidades, como eu já falei ali no início da abertura da trilha, né? Por exemplo, trabalhar com limite de crédito, né? Emitir crediário, fazer venda SAT, NFC, MFE, posso também fazer saída de brinde, né? Então tem uma gama, efetuar remessa condicional e o acerto também desse condicional, trabalhar com cupom de troca, utilização de TEF, POS, todas as formas de pagamentos disponíveis, PIX, né? Uma delas bem importante. Então, a gama de utilização é muito grande dentro desse componente, fora os atalhos que ele possui, seja para ECF, seja relacionado ao miro do caixa, de reimprimir, por exemplo, uma nota, de consultar uma transação, de reimprimir o cupom de troca. Então, a gama de utilização dele é muito grande, por isso ele tem vários parâmetros que, dependendo da necessidade do cliente, precisa ser configurado. Então, antes da utilização, é bom ter um levantamento, ter um entendimento o que você quer utilizar ou o que o seu cliente quer utilizar, assim efetuar a configuração necessária para aquela pessoa, aquele usuário, aquela empresa utilizar da melhor forma. Beleza? Obrigado e uma excelente aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sobre lançamento de transação, varejo, operações, o famoso PDV FM001, venda varejo. Para a utilização desse componente específico, como você lida com processos que pode realizar recebimentos, é necessário ter terminal, ok? Então, antes de iniciarmos, vou passar aqui um spoiler sobre o terminal, tá? Então, aqui vamos acessar o GFL 039 para cadastrar um terminal, F5, empresa 1, vou colocar o código, vou colocar aqui PDV3, a conta de caixa usuário. Essa conta eu posso utilizar uma para todos os terminais, centralizar toda a movimentação dos terminais em uma conta de caixa usuário só. Posso cada terminal ter o seu, que é o mais indicado, tá? Essa conta tem a opção aqui embaixo de manutenção de conta, isso vocês vão ver em algum treinamento ali da área financeira, tá? Esse é mais um spoiler ali para a gente utilizar. Vou acessar o FCX FL006, relacionando o terminal que eu acabei de cadastrar, né, que eu posso clicar duas vezes aqui, como só digitar, tá? Ao usuário que eu estou acessando e gravar, tá? Para eu incluir o mesmo terminal em mais de usuário, ou seja, eu tenho um caixa único na empresa e todos os meus usuários vão se logar nesse mesmo terminal para realizar um único recebimento, ou seja, uma única gaveta. Então eu posso relacionar o mesmo terminal em todos os usuários. Só que para isso eu venho aqui no F1 e esse parâmetro ele tem que estar desabilitado pelo ADM FM014, ó, em underline valida, underline use terminal, tem que estar como zero. Se ele tiver como 1, ele não vai permitir você relacionar o mesmo terminal em mais de um usuário, tá? E aqui ele mostra o terminal, ok? Que permite que você clique e faça o relacionamento dele. No meu caso, ele tem mais de um por conta de testes e execuções que a gente faz, tá? Para realizar a venda varejo, vou vir aqui, ó, menu TOTUS Moda, acessar aqui o módulo varejo, manutenção, PDV FM001, venda varejo, tá? Este componente, ele tem aqui, ó, lembrando, terminal já vinculado, posso acessar aqui o meu menu caixa, terminal, e também relacionar caso eu não informar ali atrás. Se eu tiver no meu usuário relacionado mais de um terminal, aí o terminal ele vem em branco, dependendo da configuração, ele vem em branco para você relacionar. Se eu esquecer, eu posso vir e incluir também, tá? Esse componente, ele tem diversas configurações, parâmetros para a utilização. Então depende muito, tá, pessoal, da necessidade de cada empresa, tá? Ou de cada usuário, ou de cada pessoa, ou de cada cliente, tá? Então é aconselhado fazer um levantamento de como esse cliente quer trabalhar com esse componente, qual o documento que será emitido, se vai ser SF, se vai ser NFE, se vai ser CFE, que envolve SAT e MFE, NFC, se vai utilizar venda manual,
se vai ter saída de brinde, se vai utilizar por classificação, que eu tenho esses 3 pontinhos, que permite que aqui eu informe brinde, mensagens, incluir classificação na transação também, que eu cadastro lá no TRAIFM 100 e TRAIFM 101, observação na nota fiscal e um processo novo que é a prateleira infinita, tá? Outro ponto, se eu vou utilizar cupom de troca, né, se acaso é um presente, eu grampeio ali o cupom de troca para que na troca não precise de documento fiscal, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com limite, ele também trabalha com limite, emitir carnê também para crediário, dar desconto no item, como também desconto na transação como um todo, trabalhar com RFID, você tem restrições e parâmetros, nesse caso, parâmetros empresa, para que se o usuário quiser remover algum item, pede um acesso. Se eu for adotar, dar um desconto, você tem liberação que você faz para o usuário de percentual de desconto. Para a questão da troca em si, onde eu passo a devolução, tem parâmetro também para você, se eu devolvi um produto a um preço que está com ação promocional e eu estou levando o mesmo produto, somente trocando cor e tamanho, para ele assumir o mesmo preço da entrada, tem parâmetro para validar esses formatos, parâmetros para determinar essas formas de pagamento, para que não fique aparecendo todas como está aqui, você restringe somente aquelas que serão utilizadas, tá? Então, isso tem uma gama de parâmetros muito grande, né? Você pode ver que aqui no meu caso está aparecendo ao geral, mas tem parâmetros aqui no vendedor, parâmetro, que você pode retirar essa necessidade dos 50 e ele me trazer em branco aqui, obrigando a ser informado, ok? Então, se eu pressionar F1, eu tenho restrições aqui que envolve, por exemplo, eu quero cancelar uma transação, tem restrição para isso, tem restrição corporativas, restrições por e parâmetros, né? Restrição não, parâmetros corporativos, parâmetros por empresa e restrições. Então, parâmetros aqui corporativo, o parâmetro por empresa, eu tenho aqui a parte de cupom de troca, se eu quero imprimir um romaneio de devolução, de nota promissória, de venda. Aqui tem vários formatos, integração com empresas ou direcionadas a bônus, né? Então, CRM bônus, então você esfera. Então, tem algumas, aí depende muito daquilo que você quer utilizar. É bom entrar em contato com a gente aqui sobre, eu quero utilizar essa empresa relacionada a bônus, né? Então, para ver se a gente possui essa integração. Tabela de preço para funcionário, efetuar desconto automático. Então, tem uma gama, campos obrigatórios no cadastro do cliente, então tem uma gama de parâmetros muito grande. Então são bem extenso aqui a quantidade de parâmetros. Aqui, ó. Esse F cupom presente, esse daqui é o formato que é utilizado por último, que é o mais novo que saiu, que é o formato número 5, é o componente novo para a emissão de cupom de troca. Tem a parte aqui de limite de crédito, limite familiar, se é optante pelo simples, então, a gama aqui de parâmetros é bem extensa, tá, pessoal? Então, se a gente for falar sobre todos os parâmetros que possui relacionado ao PDV FM00, nós ficaríamos aqui praticamente o dia todo falando de cada um deles, tá? O importante, esse daqui também é bem importante, ó, busca em TP underline busca underline vale EVL, né, underline vale troca. O que que é isso? Na hora de eu passar uma devolução, de eu bipar primeiro a devolução, ele vai abrir a telinha para eu referenciar a nota de venda. Então, precisa estar ativado com o valor 2, tá? Então, tipo de cadastro do PDV, né? Se eu quero um cadastro mais completo ou mais simplificado. Então, eu tenho uma gama muito grande de parâmetros, por isso que eu menciono no início que depende muito de como a empresa vai trabalhar, ok? De fazer a configuração conforme a necessidade da empresa, ok? Então, em primeiro lugar, para eu iniciar uma venda, até esse modelo aqui, ó, essas informações aqui, ó, pressionando F1, eu tenho o parâmetro de operação para cada uma delas. Ó. Operação NFE, NFC, a não presencial, né? Manual, ECF. Então, você tem todos os parâmetros aqui que estão relacionados à utilização dessa tela, ok? Então, no meu caso está NFC, vou clicar aqui
e vou pegar o meu vendedor no primeiro lugar. A tela é bem intuitiva, tá? Se eu tenho o CPF do cliente, eu posso digitar, senão, o cliente não quiser identificação, vai sair como consumidor final. Mas se eu tiver o CPF, vou digitar um CPF aqui, tab, se tiver cadastro, ele vai me listar. Nesse caso, esse cliente, ele tem condicional. Então, se eu colocar aqui sim, possibilitando, pessoal, de eu efetuar o acerto, tá? Depois a gente vai fazer um teste ali para vocês verem, tá? Mas eu posso ter aqui devolver ou faturar, ok? Então, se eu quero devolver, eu venho aqui, bipo o código, ele me preenche aqui, ok? Se eu quero faturar, eu venho aqui, digito, bipo o meu produto, né? Meu código de base ou digito, ele vai me preenchendo as colunas, tá? Se o cliente, porventura, for querer faturar tudo, eu tenho aqui embaixo faturar tudo ou devolver tudo, que o sistema já vai preencher a coluna de acordo com o saldo, ok? Mas isso que a gente vai ver depois, vou dar ESC aqui, tá? Nesse caso, ele já me trouxe aqui o CPF, porque eu já tenho o cadastro. Nesse caso, eu tenho a configuração para aparecer esse Bzinho, B é barra, R é código interno, tá? Por que essa separação? Porque muitos clientes têm códigos de barras pequeno, vamos dizer EAN 8, que é até 8 ou 9 caracteres, e o sistema ele já vem padrão para identificar que até 9 caracteres é código interno, por exemplo. Então, muitas vezes a gente faz essa configuração para o cliente alternar aqui conforme o tipo de código que for passar, tá? Se eu quiser, eu posso clicar duas vezes aqui e fazer minha consulta, por exemplo, colocar calça e F4. Ele vai me listar tudo que é calça. Se eu tiver a referência do produto, eu também posso digitar aqui, ele vai me trazer, ok? Aqui, ó, tá? Outra possibilidade, quero fazer uma consulta de preço. Eu clico nesse símbolo cifrão. Então, vem aqui, bipo o meu código, ele vai me trazer o preço com a imagem do produto. Se eu quero ver estoque, eu coloco a letra V e Tab. Ele vai me trazer o estoque somente da empresa logado, não só do produto que eu bipei, mas como da grade como um todo, da referência que aquele produto pertence, tá? Vamos dar ESC. Se porventura eu quero alterar o cadastro desse cliente, eu tenho o Czinho aqui, ó, dentro do meu botãozinho aqui do lado do cliente, que ele me traz a telinha com as informações cadastrais. Essa tela aqui, que ele me trouxe de cadastro, né? Ela pode ser feita, pode ser configurada para, por exemplo, não aparecer aqui classificação, campo adicional, somente a fase mais reduzida, ok? Tudo que eu fizer de alteração, eu salvo aqui no disquetezinho, tá? Apareceu de novo. Vou digitar o meu código de produto. Se eu quero lançar CPF na nota, eu coloco sim. Ele vai me perguntar, isso aqui também é parâmetro, tá? Próprio de terceiros, porque muitas vezes o cliente fala assim, não, pode lançar no meu CPF. Ah, não, eu prefiro que lance no CPF do meu pai, por exemplo. Então tem a função, tá? Se eu quero efetuar desconto, eu tenho aqui no item, essa opção, esses três pontinhos. Cadastrar um tipo também posso, tá? Fala que é desconto. E vir aqui e dar o meu desconto que eu achar necessário. Se eu vir aqui, poder falar assim, eu vou fazer R$ 100 para ele. E confirmar, se eu tiver liberação, ele muda a corzinha aqui e já atua, tá? Outra possibilidade sobre desconto. Esse componente ele está associado também com o motor promocional. Então, a configuração que você fizer lá vai assumir o desconto aqui também. Tem a parte de desconto aqui embaixo, que é pelo orçamento em si, tá? No caso, como só tem um item, mas esse desconto aqui de baixo é na transação como um todo. Esse daqui é no item, ok? Se eu quero remover, eu posso clicar no X, senão eu posso ir passando os meus produtos que o cliente está levando, mostrando aqui na tela de baixo a quantidade, o valor total, o desconto e o valor que o cliente tem a pagar, ok? Esse valor de frete ele só é utilizado quando você utiliza essa configuração de venda não presencial, ok? Que ele abre ele é transportador e o valor do frete para você informar. Ou quando você utiliza o esquema desse pezinho, que é uma configuração que é feita para prateleira infinita, tá? Tem as formas de pagamento. Posso efetuar mais de uma forma de pagamento. Nesse caso, se eu clicar em dinheiro, é só dinheiro, débito, crédito, Pix, fatura, vale presente. Então, se eu TEF, então se eu quero receber em mais de uma forma de pagamento, eu tenho que vir aqui no Mix, né? Que aí eu consigo, aqui deu o terminal não informado, vou vir aqui no menu caixa, terminal, colocar aqui o meu código 1 e confirmar, tá?
A gente já vai relacionar aqui. Então, se você não, porventura, fez igual eu, esqueceu de informar o terminal ali, você tem esse menuzinho caixa, você pode vir aqui e informar o terminal, ok? Então, eu vou vir aqui no Mix, colocar aqui o cliente, aqui ele me dá o total de venda, opa, o restante a pagar. No caso meu, eu tenho aqui essa parte de limite de crédito, ele traz aqui também, mas nesse caso não está validando isso. Valor de saldo Credev e de adiantamento. Então, vou colocar aqui que o cliente vai me pagar R$ 100 em dinheiro. Opa, e vai me dar o restante aqui, que é 27,50. Opa, 27,50 no cartão de débito. Né? Aí ele me abre para eu selecionar a operadora. Vou colocar aqui meu NSU, que aqui no caso eu estaria passando por POS, tá? Me trouxe, valor restante zero, somente confirmo, ok? Então essa aqui é um procedimento de tela de venda varejo direto, né? Bem simples. Aqui ele deu um erro de certificado, porque o ambiente não tem certificado, e também me trouxe, eu quero emitir o vale troca. Isso aqui também é uma configuração que a gente vai ver como é que cria esse vale troca em outro treinamento, tá? Se eu quero emitir sim, ele vai abrir a telinha para verificar qual que eu quero emitir, porque muitas vezes isso aqui é utilizado para presente, né? Então, tá vendo aqui, ó, eu posso marcar ou deixar marcado todos e confirmar, ele vai mandar para a impressora, tá? Então essa é a venda. Se eu, por exemplo, eu estou aqui, vou colocar aqui meu vendedor aqui em cima, vou deixar, o cliente não quer identificação, não quer CPF na nota, e vou colocar o produto aqui. Então, na hora da finalizar, vou finalizar. Então, nesse caso, o cliente não quer se identificar, não quer CPF na nota. Detalhe que para CPF na nota é obrigado que eu digite aqui também, tá? No início. Então, vou receber R$ 110 direto como dinheiro, confirmar. Tá? Nesse caso, ele vai me dar erro aqui do certificado, porque eu tenho um certificado digital que eu estou emitindo NFC, tá? Então, até agora, pessoal, nós vimos aqui alguns procedimentos dentro do sistema, né, da tela de venda. Os próximos modalidades, outros formatos ali de cadastrar um cliente também, passar uma nova venda utilizando outro CPF, alterando um cadastro, dando desconto, efetuar troca, isso, o condicional em si, nós vamos ver nos próximos vídeos, ok? Obrigado e até a próxima.